Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, essa noite de terça-feira. Com licença aqui, vou só um instantinho. Então, vamos começar nosso estudo de hoje, né? O título do nosso estudo de hoje é Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, mas o título é Gog e Magog. Então, onde está a guerra de Gog e Magog na Bíblia e quando acontecerá esta guerra profetizada por Ezequiel, capítulo 38 e 39? Onde está escrito na Bíblia esta guerra? Que todos, ou muitos pastores estão falando que esta guerra que estamos vivendo nos nossos dias é a guerra que Ezequiel 38 e 39 profetizou. Será que é esta guerra de hoje, a guerra de Gog e Magog? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, e por esse estudo que o Senhor me deu para trazer para teu povo, para que eles não andem enganados, porque o Senhor tem trazido a tua palavra para mim, para que eu transmita a verdadeira palavra para teu povo. E assim me ajude na transmissão deste estudo. No nome de Jesus. Amém. Então, quem é Gog e Magog? Gog é a terra de Magog, filho de Jafé. Então, Magog é um dos filhos de Jafé, filho de Noé. E Gog é a terra dele. Em Gênesis 10, 2, nos diz o seguinte. Em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 2, nos diz assim. Vamos conhecer aqui este Gog, de onde saiu este Gog, né? Este povo que tanto tem feito mal para o povo de Israel. Então, Gog, né? Gênesis 10, 2 nos diz o seguinte: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então, estes são os filhos de Jafé, um dos filhos de Noé. Então, aqui fala 3 filhos que é citado nesta profecia de Ezequiel 38 e 39. Então, fala do Magog, fala do Tubal e fala do Meseque. Então, esses 3 filhos são, mas fala também do Gomer. Estes filhos são os que lutam para destruir o povo de Israel. Então, em Gênesis 10, 2, nos diz que Magog, Meseque e Tubal era filho de Jafé, filho de Noé. Em Ezequiel 39, 2, nos diz o seguinte: e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. Far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Então, nos diz que, aliás, que é o 38. É 38, capítulo 38 de Ezequiel. Filho do homem, direi a teu rosto, dirige o teu rosto.
filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então a gente vê aqui os descendentes de Jafé sendo pedra de tropeço para a nação escolhida de Deus. Então, Gog, Magog, Meseque e Tubal. Estes 3 filhos de Jafé, desde o início até o final desta humanidade, são pedras de tropeço para os descendentes de Abraão, né? o Jacó. Em Ezequiel 38:2 nos diz que Gog é a terra de Magog, um dos filhos de Jafé, cujo o príncipe de Magog também era chefe de Meseque, que é outro filho de Jafé, e Tubal, outro filho de Jafé. Então, Magog, Meseque e Tubal eram filhos de Jafé. E o príncipe, né, o líder de Magog também liderava, era chefe de Meseque e Tubal. No Apocalipse 20, do 7 ao 10, agora nós vamos passear pela Bíblia, certo? Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, nos diz o seguinte: 20, do 7 ao 10, diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, aqui a gente vê no Apocalipse 20, do 7 ao 10, Satanás liderando este povo de Magog, né? Ele vai usar um líder desse povo, para poder enganar os moradores de toda a terra para lutarem contra a cidade santa, né? Este príncipe de Meseque e Tubal é o mesmo príncipe do Apocalipse 20, do 1 ao 3, e de João 14:30. Então, Apocalipse 20, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui no Apocalipse, capítulo 20, do 1 ao 3, este líder de Magog, Meseque, Tubal, será preso no abismo. Este líder é o próprio Satanás, a serpente, a antiga serpente, o diabo. Este príncipe do mal lidera
os descendentes de Magog, Meseque e Tubal contra Israel. É por isso que esse povo, estes descendentes de Jafé, esses três filhos principalmente, não é? Que é Gog, ou melhor, que é Magog, que é Meseque e Tubal. Tubal é a Rússia. Tubal é a Rússia, são os russos, né? E Magog e Meseque, eles já ficam em outras nações próximo a Israel. Então, este povo, né, eles perseguem Israel, o neto de Abraão, que é descendente de Sem, filho de Noé. Então, Noé teve três filhos, né? Teve Sem, Jafé e Cão. Então, aqui, Sem, Abraão é descendente de Sem. E Jafé os filhos dele são muitos, mas esses três principais que têm tentado destruir os descendentes de Abraão, que vieram de Sem, né? E aí a gente vê que é uma guerra espiritual. Então, Magog, Meseque e Tubal, eles são liderados por Satanás. Então, esse líder destes três filhos que tentam destruir o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jacó, o povo de Isaac e Abraão, esse povo ou estas nações, desses descendentes dos filhos de Jafé, eles são inimigos mortal do povo de Israel, porque o líder de Israel é o próprio Cristo, é o próprio Deus, e o líder destas três nações é o próprio Satanás. Então, o príncipe que guarda Israel é o anjo Miguel. Então, o principado, não é, que guarda Israel é o anjo Miguel, o guerreiro do exército de Deus, dos anjos. Mas também Cristo, ele é o líder do exército de Deus. A gente pode ver isso em Josué, capítulo 5, versículo 14. Nos fala lá de Jesus como sendo o líder do exército de Deus. Ele, como Deus, ele lidera o seu povo, né? Mas tem o anjo Miguel, que lidera também o exército do Pai Eterno. Então, aqui no Apocalipse 19, do 10 ao 11, a gente vê lá o príncipe dos príncipes do exército de Deus, que é Cristo vindo para a guerra do Armagedon. No Apocalipse 12, do 7 ao 8, vimos Miguel, o seu exército, Miguel e o seu exército, Miguel, o anjo protetor de Israel e do povo de Deus, porque o povo de Deus não é só esse Israel, também a igreja. Então, Miguel, ele é o anjo protetor do povo de Deus, tanto da nação de Israel, essa Israel de hoje, como da igreja, ele protege. Então, Miguel e o seu exército de anjos, lutando contra o dragão, que é o príncipe de Magog, Meseque e Tubal. E também ele é o príncipe deste mundo. Lá em João 14, 30, Jesus diz: não posso falar mais com vocês muita coisa, porque o príncipe deste mundo está aí. Então, lá no Apocalipse 12, do 7 ao 8, lá a guerra entre Miguel e a serpente e o diabo será no arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, estiver sendo arrebatada, Satanás nos ares, ele
reunirá o seu exército de demônios para tentar impedir a subida da igreja. Então Miguel se levantará com os seus anjos, o seu exército, e derrubará, jogará Satanás para baixo. Então aqui a gente vê a guerra no Apocalipse 12, do 7 ao 8. A gente vê aqui a guerra de Miguel contra o dragão, contra a antiga serpente, contra o líder de Magog, Meseque e Tubal. E também ele é o príncipe deste mundo, como disse o próprio Cristo. No Apocalipse 20, do 1 ao 3, vemos Miguel, a gente vê, ali não diz o anjo, né? Deixa eu ver como é que fala. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Aqui não diz que é Miguel. Um anjo, ele tinha a chave do abismo, né? Colocou lá nesse abismo o príncipe e líder de Magog, Meseque e Tubal. Ele é o líder, ele é o chefe. No abismo. Então, a antiga serpente, o Satanás, o diabo, foi preso por 1000 anos no abismo. Os 1000 anos que Jesus vai governar na terra, Satanás vai ser preso para não atrapalhar o governo de Cristo. Então, ele será preso durante os 1000 anos do governo de Cristo. Então este líder, né? Este líder de Magog, Meseque e Tubal será lançado no abismo por 1000 anos. Dizem que Tubal, um dos filhos de Jafé, se localiza na Rússia. Então são os russos. Por isso muitos dizem que a Rússia, né, o líder, o governo da Rússia é o líder. Mas o líder não é o governo da Rússia. A Bíblia diz que é Magog. Magog fica ao norte, ao extremo norte de Israel, não fica na Rússia. Então, esse líder de Magog fica no extremo norte de Israel, não na Rússia. Então, não é a Rússia, não é o líder da Rússia, não é o governo da Rússia que é o líder. O líder é Magog. Magog fica ao extremo norte de Israel. Qual é os países que ficam nesse extremo norte? São a África e outros países aí. Não estudei mais para me aprofundar mais nisso, porque não ia dar tempo. Então, depois a gente pode até se aprofundar mais. Mas Magog não é a Rússia. A Rússia é Tubal. Tubal são os russos. E eles não são, não é o líder, apesar que o líder de Magog, Meseque e Tubal é o mesmo da Rússia, mas não é a Rússia que está à frente. Quem está à frente é Magog, é a nação de Magog, que fica próximo de Israel. Então, muitos estudiosos dizem que Meseque, outro filho de Jafé, que também é cidade, é citado na profecia de Ezequiel 38 e 39, nos nossos dias fica na Turquia. Então, Meseque dizem que é a Turquia. Já Magog, outro filho de Jafé, que também é citado na profecia de Ezequiel 38 e 39, nos nossos dias fica em algum lugar ao norte de Israel e liderará o ataque final contra o povo de Deus. Então esse Magog, ele fica próximo de Israel. Então o Meseque fica na Turquia, o Tubal, a Rússia, mas o Magog fica ao norte de Israel. Então, e eles vão se juntar para poder
tentar destruir Israel. Então, aqui no versículo 15 de Ezequiel 38, nos diz o seguinte. Então, Ezequiel 38, 15, nos diz assim. 38, 15. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte. Então, aqui na profecia está dizendo que Magog virá do extremo norte. Extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Então, aqui está falando de quando este líder Magog, de Magog, e Meseque e Tubal virá contra o povo de Israel. Então, o próprio Deus diz que fará este príncipe de Gog. Gog é a terra, Magog é o povo. Este príncipe de Gog, da terra de Gog, e chefe de Meseque e Tubal. Deus fará ele voltar e porá anzóis nos queixos dele. Significa que é o próprio Deus quem vai dominar este líder. Vai levar este líder até Israel, para que ele, lá em Israel, seja completamente destruído. Deus fará ele voltar e porá anzóis nos queixos dele. Deus está falando do diabo, pois ele fará o diabo voltar para esta terra no final do milênio do governo de Cristo nesta terra. Então, ele vai voltar para onde? Para esta terra, para lutar contra o povo de Deus. Então, isso está escrito no Apocalipse 20, versículo 3. Então, vamos voltar lá para o Apocalipse. Então, nós vamos ver aqui, porque é no Apocalipse que vai acontecer esta última guerra. Apocalipse 20, versículo 3. E lançou-o no abismo, ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, depois que acabar os 1000 anos, então Satanás vai ser solto um pouco de tempo. Para fazer o quê? Para reunir todos aqueles que se revoltaram contra o governo de Cristo. Então, eles vão se unir, vão ser enganados por Satanás e vão se unir a Satanás, e vai ser muitas pessoas para poder lutarem, tentarem destruir o povo de Deus, destruir a Israel de Deus, a Jerusalém de Deus, o trono de Deus, porque Cristo estará lá governando. Que os versos do 7 ao 8 nos diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então ele vai reunir essas pessoas que se revoltaram contra Cristo no seu governo e se unirão a Satanás, a esse líder de Gog, de Magog, para lutar contra Jesus, contra o povo santo, para destruírem a cidade santa. Deus fará Satanás voltar do abismo a esta terra, para que ele reúna todo o povo dele, Satanás,
a semente dele, a descendência dele, né? Pois rejeitaram Cristo como seu Deus, Senhor, Salvador e Rei. Rejeitaram, não quiseram adorar Cristo, não quiseram obedecer a palavra de Cristo, não guardaram a palavra de Cristo, não tinham Cristo como Deus, como Senhor, como seu Salvador e como seu Rei. Então eles se revoltaram, se rebelaram. E Deus vai fazer voltar Satanás lá do abismo, para que essas pessoas sejam unidas a ele. Satanás sejam enganadas e serão todos destruídos. Então Deus faz a serpente subir do abismo para esta terra, para reunir toda a sua descendência com ele e saírem para destruírem o povo de Deus e a cidade santa, Jerusalém de Deus. E Deus os destruirá. Então Deus vai destruir com fogo, né? Este demônio, este principado chamado Satanás e aquele povo que segue a ele. Aí a gente vai ver isso no Apocalipse 20, do 7 ao 8, e eu já li aqui, não é? E aqui no versículo 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, né? A cidade amada. O arraial dos santos, a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Agora em Ezequiel, capítulo 38, versículo 6 e 5, do 5 ao 7 nos diz o seguinte: persas, etíopes e os de Put com eles. Aí, ó, que são os povos, são os descendentes de Jafé, né? Isso aqui são os irmãos unidos contra Israel. Os persas, os etíopes, eu acho que esses etíopes, que são os da África, né? E são os de Magog, que é do norte de Israel. E os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomem e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então eles, o Gog, do povo de Magog, né, o líder, eles são do extremo norte de Israel, que eu acredito que seja a África, né? Os etíopes. Então aqui diz o seguinte: prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Então ele está ali como esse líder, né? Depois de muitos dias serás visitado. Depois de muitos dias serás visitado. Então, esta será a última guerra entre Deus e o diabo. Também esta será a guerra de Gog e Magog, ou melhor, do líder da terra de Magog, um dos filhos de Jafé, né? Esse líder será usado pelo diabo. Satanás estará nele para que ele faça isto.
Em Ezequiel 38:8, Deus diz que depois de muitos dias, o chefe de Magog será visitado. Não sabemos quantos dias Satanás passará para enganar os moradores da terra que não se curvaram a Cristo como o seu Deus, Senhor e Salvador e Rei. Sabemos, a Bíblia diz no Apocalipse, pouco tempo, né? No versículo 8 nos diz que serão muitos dias. Então, ele passará muitos dias para enganar essas pessoas, mas pouco tempo, esse pouco tempo, talvez poucos anos. Muitos dias, mas poucos anos. Muitos dias porque um ano tem mais de 300 dias. Poucos anos porque não sabemos quanto tempo ele vai fazer para enganar este povo de todas as nações. Quando Ezequiel nos diz que no fim dos anos, ou melhor, depois do governo de Cristo nesta terra, Satanás virá à terra, pois ele será solto da sua prisão, para sair em todas as nações, reunindo-os dele que estão em toda a terra que foi restaurada pelo Filho de Deus, por Cristo. Então, a terra, nesse tempo, depois do milênio, ela estará restaurada, estará novamente como era no Éden, não é? A terra próspera, uma terra boa, a não ser por causa destes filhos de Satanás, que no milênio irão nascer, irão se rebelar contra Cristo, irão querer tocar terror, mas Cristo governará com vara de ferro e toda a igreja com Cristo também com vara de ferro. Eles vão querer tocar terror no mundo, mas não vão deixar os governantes, que será a igreja e Cristo. Então preste atenção. Satanás sairá reunindo todos aqueles que não se submeteram ao governo de Cristo. Estes se unirão a Satanás, o príncipe de Gog, do povo de Magog e chefe de Meseque e Tubal. No Apocalipse 20, do 7 ao 8, a gente vê, né, eles saindo por todo o mundo, arrebanhando, né? Enganando esses revoltados, estes que se rebelaram contra Cristo, para se unirem a ele, para formar um grande exército, para lutar contra o povo santo, contra Israel. Então esta será a última guerra que Israel vai ter. Ele sairá reunindo o povo dele, a sua última descendência, para mais uma vez tentar destruir o povo de Israel, o povo de Deus e a cidade santa, onde tem o trono de Deus, de Cristo, porque Cristo está governando lá, né? O povo de Deus é Jerusalém, que no governo do anticristo foi destruída, mais que Cristo, no governo de Cristo foi restaurada, foi construída novamente. E Cristo colocou lá o seu trono, o seu governo. Cristo governava de lá as nações e colocou a igreja, os líderes, os governantes, o povo dele, o povo que já foi glorificado, que não haverá mais nele corrupção. Ele já recebeu um corpo novo, a igreja, né?
porque os judeus não receberam um corpo transformado, eles entraram no milênio de Cristo com o mesmo corpo que tinham, né? Como durante o milênio de Cristo, muitos não quiseram se submeter ao seu governo e nem reconhecer a sua autoridade de rei e senhor, por isso tanto Cristo como a igreja governarão as nações no milênio com vara de ferro. Aí você pode ler isso no Apocalipse 19:15, falando de Cristo, que ele vai governar o mundo com vara de ferro. Isso significa com poder e autoridade. Essa vara de ferro é com poder e autoridade conforme a lei de Deus. No Apocalipse 12:5, lá diz, né, que a mulher deu à luz um filho e esse filho também foi levado ao céu e vai governar com vara de ferro. No Apocalipse 2, do 26 ao 27, também diz que aquele que vencer, for fiel até o fim, vai receber as nações e vão governar com vara de ferro. Vara de ferro significa poder, autoridade. Eles vão governar com justiça, baseado na palavra de Deus. E em Lucas 22, do 29 e 30, você vai ler a mesma coisa. E no final do milênio, o príncipe de Gog e Magog, lembrando que Gog é a terra e Magog é o povo de onde este príncipe humano, guiado por Satanás, irá sair. E eu acredito que é da Etiópia, né? Preciso pesquisar isso aí mais direitinho. E em Ezequiel 38:11 nos diz o seguinte: e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Então aqui está dizendo que este líder de Magog, ele virá sobre as cidades sem muro. Para ficar bem claro que esta guerra só será depois do milênio, pois Ezequiel nos diz que este príncipe sairá contra as terras altas, não muradas. Então, esta terra altas, não muradas, está falando de Jerusalém, está falando da cidade santa. Então, para comprovar que esta guerra será depois do milênio, então Zacarias fala dela também. Então vamos lá para Zacarias. Zacarias fala dessa terra, né? Que Ezequiel está falando aqui. Zacarias 2, do 4 ao 5, nos diz assim: e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Entendeu? Como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nelas. Então, Ezequiel diz aqui, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Então, Satanás está dizendo que vai subir contra a terra das aldeias não muradas. A terra das aldeias não moradas é Jerusalém. Porque lá não vai precisar de muros, porque lá vai estar o próprio Deus, e lá ninguém vai fazer mal nenhum. O governo de Cristo será um governo de justiça, onde a igreja estará governando com ele em todo o mundo, e não haverá baderna.
não haverá baderna, não haverá injustiça. Aqueles que quiserem se levantar com injustiça serão punidos com o rigor da lei de Deus. Então eles estão dizendo: e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, em tranquilidade, em paz, porque o Rei dos Reis é quem governa. Então eles vão vir, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Não precisam, porque o Rei dos Reis é quem está lá. E Ezequiel e Zacarias fala desta cidade sem muros, e é no tempo de Cristo. E aqui ele diz, então aqui o próprio Cristo diz para aquele que vai medir, não é? Medir a cidade de Jerusalém. Então ele diz: e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Então Cristo estará governando, está no meio dela como rei, como governante. Então esta guerra de Gog e Magog será depois do milênio. Satanás será solto, vai passar pouco tempo arrebanhando, unindo, mentindo, enganando esses que se rebelaram contra Jesus para formarem um exército. E a Bíblia diz que é como a areia do mar. São muitas pessoas. 1000 anos é muita gente que nasceu, né, nesse tempo. Em Ezequiel 38, do 5 ao 6, nos diz o seguinte: persas, etíopes e os de Put com eles, todos com o escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa do Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então muitos vão se unir a ele. Para quê? Para tentar destruir Israel. Então, Ezequiel 38, do 5 ao 6, nos fala quem são eles nos nossos dias. E ainda fala em mais um dos filhos de Jafé, nos fala de Gomer, que também se unirá aos demais. Estes povos se reunirão por todo o mundo, reunindo os rebeldes de todas as nações para a última peleja na terra, com a última investida de tomar o controle de Israel e todo o mundo. Já que ele não conseguiu quando Jesus veio a primeira vez a este mundo, ele quer conseguir agora, depois do milênio de Cristo. Então Satanás, ele nunca desiste, ele nunca desistirá, ele é perseverante. E ele vai lutar a última luta, mas quem vai levar ele até Jerusalém vai ser o próprio Deus, com anzóis no seu nariz, quer dizer, é o próprio Deus quem está no controle, e vai levar Satanás até a cidade santa, para lá destruir completamente a serpente. Agora ele tentará tomar a força, né? Ele não conseguiu, enganando Jesus, tentando iludir Jesus a não ir para a cruz, a não morrer do jeito que Deus mandou, a não salvar o povo. Agora ele, no milênio, no final do milênio, vai tentar tomar a força, o controle do mundo. Ele quer tomar o controle do mundo. Em Ezequiel 38, do 12 ao 14, né?
e diz o seguinte: a fim de tomar o despojo e arrebatar a presa, de pôr a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congrega dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Então agora Satanás vai querer tomar posse novamente do mundo, e ele quer tomar na força, né? Seba e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntas-te a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Então Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então vai querer fazer isso, vai querer roubar, matar e destruir. Portanto, profetiza ao filho do homem, que Deus está mandando, né? Ezequiel profetizar. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Então Deus está dizendo que o povo dele está habitando em segurança, e Satanás não tem nenhum poder de destruir o povo dele, porque é Deus quem está no meio do povo dele, é o próprio Deus homem, o Deus Filho, governando a nação e todo mundo, né? São de Israel e todo mundo. Os versos do 15 ao 16 diz assim: virás, pois, do teu lugar, do extremo norte. Magog mora no extremo norte de Israel. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, preste atenção, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então Deus vai trazer Gog, não é, o líder, para Israel, para Deus ser santificado neles, para Deus mostrar o poder dele sobre Gog, sobre este líder desta terra, sobre este povo que sempre foi usado pelo diabo para destruir o povo de Deus. Então Deus vai destruir este povo. Deus coloca o anzol no nariz dele. Ou melhor, Deus tem o poder de mexer, de fazer o que ele quer. Ele virá do extremo norte. Em Ezequiel 39, do 1 ao 4, nos diz o seguinte: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel.
Então Deus disse que vai fazer este líder maligno voltar, porque ele ia deixar uma sexta parte do povo dele. Então Satanás iria ter ainda uma descendência, e por isso Deus iria fazer ele voltar para poder destruir ele e as nações verem quem realmente é Deus. Então, no versículo 6, nos diz assim: E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas. Os que habitam seguros nas ilhas é o povo de Tubal. O povo de Tubal é os russos. Então Deus está falando aqui dos russos. E enviarei um fogo sobre Magog. Magog fica no extremo norte de Israel. E entre os que habitam seguros nas ilhas, na Rússia. Assim saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai destruir. Eu sou o Senhor. Então saberás que eu sou o Senhor. Deus diz que enviará um fogo sobre Magog. Mas no Apocalipse também fala desse fogo que Deus vai mandar sobre Magog. Então, Apocalipse capítulo 20, vamos para lá, que nós estamos falando da última guerra que vai haver no mundo, que é a guerra de Gog e Magog. Apocalipse 20, versículo 9, nos diz assim: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então aqui o fogo que Ezequiel está falando, que Deus está falando aqui na profecia de Ezequiel, que ele iria mandar este fogo, é o fogo que ele manda lá no Apocalipse, né? Então o versículo 6, né? Do capítulo 39. E enviarei fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, assim saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai mandar fogo sobre este povo que sempre tentou e tentam destruir o povo de Deus. Então esse líder satânico, que é a serpente, que é Satanás, será destruído. Que o versículo 7 ele nos diz: E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Então nunca mais o nome de Deus será profanado neste mundo. Deus fará isso para mostrar para Satanás, que tem usado estas nações para destruírem Israel, quem realmente é o Criador e Senhor da terra e de Israel e de todo o mundo. No versículo 8 nos diz: Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. Então, ele tem falado deste dia através dos profetas. E esse dia está no Apocalipse 20, do 7 ao 10. Então, no versículo 8, Deus diz que este é o dia de que ele tem falado através dos seus profetas, né? O dia da destruição da serpente. Os versos do 9 ao 15 fala do que o povo de Israel irá fazer com as armas e o corpo dos povos de Magog. Todos vão ser mortos, né? E as armas deles vai servir de lenha para o povo de Israel queimar, cozinhar. Os irmãos podem ler aí. Os versos 12 e 16 nos diz assim:
Versículo 12. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses. 7 meses Israel enterrará esse povo, né? Casa de Israel. A casa de Israel é a igreja. A casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim. Agora o 16. E também o nome da cidade será Armona. Assim purificarão a terra. Então a terra será purificada quando toda a semente da serpente for arrancada dela. Quando Satanás e os da descendência dele forem completamente destruídos. E é por isso que Deus não colocou a serpente, não colocou o diabo logo no lago de fogo, juntamente com o falso profeta e o anticristo. Ele deixou ele preso 1000 anos, porque Deus tinha planos para ele. E era arrebanhar este grupo que ainda iria se rebelar contra ele no governo dele. Então, em Ezequiel 39, 12 e 16, eles serão enterrados para que a terra fosse purificada, fosse limpa da semente da serpente. Ezequiel 39, do 17 ao 20, o Senhor fala da mesa do Senhor para os animais. Deus vai reunir os animais, as aves e os animais, para comerem o corpo daquelas pessoas. Assim Deus fará a limpeza total da terra. Satanás será lançado no lago de fogo com enxofre, Apocalipse 20, 10. Os deles serão mortos e depois ressuscitados para enfrentar o juízo, o julgamento final. E os que estiverem vivos também serão julgados. Porque quando Cristo vier governar o mundo, nem todos têm o corpo glorificado. Só a igreja vai ter o corpo glorificado, o corpo transformado em corpo espiritual. Mas os que estão na terra, não. E essas pessoas entrarão no juízo final. E elas serão julgadas. Não a igreja, mas o povo desse tempo. Aqueles que são de Deus vão entrar no juízo também. E aqueles que são do Satanás vão ser ressuscitados para entrar no juízo. Então, Daniel 12, 2 fala desse juízo, né? Daniel 12, do 1 ao 2, Deus está falando da grande tribulação para os judeus, mas também da volta de Jesus para governar este mundo. E fala também do juízo. Muitos serão ressuscitados para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Porque quando Jesus vier para governar este mundo, as almas e espíritos daqueles que morreram na grande tribulação virão e serão ressuscitados, não glorificados. E eles vão entrar nesse juízo para ser julgado. É lá onde Mateus também fala desse julgamento. Quando Jesus vier com a sua igreja para governar este mundo, Mateus 24, 29 ao 30, com Cristo, quando a igreja vier com Cristo para governar este mundo, as almas e espírito dos que morreram na grande tribulação, o tempo de angústia, como fala Daniel 11, do 35, aí eles estão morrendo, né? Muitos morrendo. E Apocalipse 13, do 6 ao 9, e no Apocalipse 24 fala lá, né, dos mártires, daqueles que morreram decapitados por causa de Cristo aí na grande tribulação. Isso são os judeus. É esta a guerra de Gog e Magog, não esta guerra que vivemos hoje. Esta guerra que estamos vivendo hoje é a guerra de Mateus 24, 7. É a terceira guerra mundial. Não a guerra de Gog e Magog, como muitos pastores têm dito.
é a guerra de nação contra nação, ou melhor, as nações dos globalistas contra as nações dos comunistas, incluindo as nações de Gog e Magog, que são comunistas, e todos os seus irmãos citados neste estudo. Esta é a Terceira Guerra Mundial, e o objetivo dela é a construção do terceiro templo e o governo do anticristo. O anticristo vai se manifestar. A Quarta Guerra Mundial será a guerra do Armagedon. E o objetivo dela para o diabo é lutar com o Cordeiro de Deus para tentar impedir Cristo de assumir o governo do mundo. Você vai ler isso no Apocalipse 16, do 14 ao 15. Então, a guerra do Armagedon é uma tentativa do diabo e os dele de impedir Jesus de assumir o governo do mundo. A guerra de Gog e Magog será a última investida de Satanás para tomar para si o governo da terra mais uma vez. Então, a guerra de Gog e Magog será a investida do diabo para tirar de Jesus o governo da terra, assim como ele fez com Adão. Só que com Adão, ele enganou a mulher. Mas agora, no final do milênio, ele vai querer tomar a força. Lembre de uma coisa: quando este povo da serpente assume o governo de uma nação, estado ou cidade, eles farão tudo para se manterem lá. Não importa para eles o que eles devem fazer. Eles irão fazer, eles matarão, roubarão, mentirão, mudarão as leis, enganarão, pois eles estão obedecendo ao comando do seu principado, que é Satanás, do seu chefe Satanás. Em Romanos 8, do 6 ao 8, eles não são sujeitos a lei nenhuma, nem a lei de Deus, e muito menos às leis dos homens. Eles não obedecem leis. É por isso que a gente está vendo isso no Brasil e no mundo. Em Daniel 7, do 25 ao 26, você vai ler isso. Se você não vigiar e se deixar levar pelas mentiras e enganos do diabo, depois dos governantes dele entrar na sua nação, estado ou cidade, será muito difícil eles saírem de lá. Então, aquele estado, aquela cidade, aquela nação, que esse povo da serpente entra para governar, eles fazem tudo para não saírem. Eles vão matar, vão roubar, vão fazer tudo para não saírem. É isso que o diabo está fazendo hoje. Ele está fazendo tudo para não sair do governo do mundo, da terra. Mas ele sabe que Jesus já está vindo e Jesus já o derrotou e Jesus vai assumir o governo da terra, mas ele vai lutar até o fim. Depois que Jesus governar, ele vai ser solto e ele vai lutar de novo para assumir o governo do mundo, para ter de novo o mundo nas suas mãos. Só que ele não vai ter, ele vai ser lançado no lago de fogo e todos aqueles que são dele. Adão caiu no engano da serpente e ela assumiu o controle da vida do homem, da humanidade e o governo deste mundo. Somente Cristo, com a sua morte e ressurreição, libertará o homem e destruirá e destronará Satanás. Então Jesus está vindo para destronar Satanás, para tirar ele do trono, para tirar ele do governo do mundo, para destruir este sistema satânico. Mas ele ainda vai lutar depois do milênio para ter novamente, só que não vai ter. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. E obrigado, Senhor. E você mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, dê o seu like,
Se inscreva no meu canal, ajude as pessoas a terem essas informações, para que se preparem. Nós já estamos na tribulação, os 3 primeiros anos e meio dos últimos 7 anos. Jesus está vindo. Mande esta live para outras pessoas, essas informações. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.